perca de tempo, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 11. Glória a Deus, eu louvo a Deus nesta manhã, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Você sabia que você só está aqui na casa do Senhor porque a misericórdia de Deus está sobre a sua vida? Você sabia que existiam projetos, até mesmo satânicos, para impedir que a sua vida estivesse hoje aqui na presença de Deus, para lhe render glórias, graças, agradecer a Deus por mais um mês? E o Senhor Deus aprove Deus te guardar e te trazer à sua casa. Não foi só mérito seu, mas a vontade de Deus estava envolvida e foi ela que te guardou. E por certo, o Senhor quer ser adorado nesta manhã, no nome de Jesus, amém? Quem encontrou, diga: eu amo Jesus. Diz assim o texto sagrado: a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, diga comigo, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Verso 15: um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. Eu quero que você repita comigo: muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glórias a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que o Senhor Deus nos abençoe. Por isso, sentar, irmãos. Hoje nós estamos num culto maravilhoso, num culto de Santa Ceia, e nós estaremos falando aqui sobre um tema onde, acredito eu, persuadido por Deus, que é um tema muito urgente no meio daqueles que estão clamando, daqueles que estão se relacionando com Deus. E nós precisamos aprender ou relembrar dessa questão que é sobre a gratidão. Eu gostaria de louvar ao Senhor com um hino. Vou pedir ali ao nosso sonoplasta que fala um pouco sobre o drama da vida de uma pessoa como uma dessas que estavam aqui nessas condições, estavam leprosos, estavam separados da comunidade, da sociedade, das suas famílias. E este hino não é sobre os mesmos leprosos, mas fala também de um outro leproso que teve a felicidade de um dia ter um encontro com Jesus. E você conhece a passagem que ele disse: Senhor, se tu queres, tu podes tornar-me limpo. E Jesus, olhando, disse: quero. Seja limpo, seja limpo, seja limpo. Pode soltar, por favor. Ele tem um início mesmo demorado, não ache estranho, não. Eu
eu coloquei essa música que tocou muito na minha vida e eu acho que vai tocar também na sua. Pode aumentar por favor. Sai da sua cidade, deixe seus amigos, deixe sua família, porque a terrível mancha está em sua vida. A terrível mancha está em sua vida. Que palavras tão difíceis de se ouvir, que palavras tão difíceis de se ouvir, que palavras tão difíceis de se ouvir, que palavras tão difíceis de se ouvir. E assim ele foi no seu caminho. A solidão e o medo eram espinhos, mas Jesus o encontrou e o leproso logo creu. Se queres te limpar, tu podes. Se queres te limpar, tu podes. Jesus falou para ele: quero, seja limpo. Da mancha que te acusava, da mancha que te condenava, da mancha que te afastava daqueles que você amava. Esse é o nosso Deus, é Ele que cura as nossas enfermidades, é Ele que perdoa os nossos pecados e faz maravilhas. Quero, seja limpo. Da mancha que te acusava, da mancha que te condenava, da mancha que te afastava daqueles que você amava. Olha só, que palavra gostosa de se ouvir, que palavra gostosa de se ouvir, que palavra gostosa de se ouvir, que palavra gostosa de se ouvir. Esse é o Evangelho de Deus, que limpa todo aquele que crê. Jesus está dizendo para você: quero, Seja limpo no nome de Jesus. Seja limpo. Seja limpo. O Senhor veio para purificar. Senhor Deus veio para tirar a mancha que nos separava, a mancha que condenava. E Ele veio nos trazer aqui da vida nova no nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir ao nosso sonoplasta, se quiser, por favor, põe um fundo musical para nós, por favor. Hoje nós estamos numa manhã tão agradável, tão especial, e nós precisamos, nesta manhã, entender o que Deus tem para nós. Queridos, o texto que nós lemos nessa manhã é um dos textos que fala de um dos milagres mais intrigantes da Bíblia Sagrada. Muitos de nós, quando lemos esse texto, nós ficamos um pouco surpresos com as ações desses 9 homens que receberam uma bênção tão forte da parte de Deus, e eles se comportaram de uma forma que frustrou um pouco as expectativas de Deus em relação a eles. Muitos de nós ficamos até mesmo um pouco indignados com a atitude deles. E para falar a verdade, muitas vezes pensando nós que se fosse nós agiríamos de forma diferente. Mas será que agiríamos mesmo? Será que hoje Jesus não está também trabalhando, nos limpando, nos purificando e nos abençoando, e nós estamos realmente sendo gratos? É isso que nós estaremos tratando nesta manhã tão especial. Jesus estava indo para Jerusalém, e o que aguardava Jesus em Jerusalém era um tribunal injusto, era um terrível sofrimento, era açoites e, por fim, uma cruz para lhe abraçar. Mesmo assim, Jesus está
decidido em cumprir a sua missão, estava decidido em ir até Jerusalém. E nesse caminho para Jerusalém, Jesus resolve passar ali na divisa entre Galiléia e Samaria, e ali havia um povoado, e Jesus entrou neste povoado. E quando diz o texto, quando Jesus estava entrando, apareceu 10 leprosos, 10 homens que começaram a clamar, 10 homens que já tinham ouvido falar sobre a sua fama, já tinham ouvido falar sobre Jesus, e eles sabiam quem era. E eles disseram em uma só voz: Jesus, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. E Jesus, na sua resposta, Jesus dá uma resposta um pouco curiosa. Jesus não disse assim: olha, sede curados, ou então aquela famosa frase dele: ó, vão, a vossa fé vos salvou. Mas Jesus fez como que um desafio, uma resposta desafiadora. Ele diz: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Essa resposta de Jesus exigia muita fé, exigia obediência. Jesus não disse que eles seriam curados se eles tão somente se pusessem a caminhar em direção aos sacerdotes. E Jesus os desafiou, e aconteceu que quando eles estavam caminhando, algo aconteceu. O milagre começou a se manifestar na vida deles. Eu fico imaginando a cena, aquelas dores, aquelas partes dos seus corpos que estavam podres, fétridas, estavam agora se recompondo, e eles se vendo sendo modificados, transformados, enquanto caminhavam. Eu quero dizer para você que muitas coisas não vão acontecer na nossa vida enquanto nós não caminharmos. Mas a partir do momento que nós obedecermos ao Senhor e nos pusermos no caminho da obediência ao Senhor, eu tenho certeza que o Senhor Deus fará proezas, fará maravilhas em nós. Sabia que muitas coisas o Senhor está esperando a nossa disposição para entrar no caminho que Ele traçou para nossas vidas. Amém? Se nós observarmos esse texto com um pouquinho mais de atenção, nós vamos ver um pouco algumas semelhanças notáveis na vida destes 10 homens, e também nós vamos ver uma diferença. Mas essa diferença realmente foi o que fez toda a diferença diante do Senhor. E a primeira semelhança que havia entre esses homens é que todos eles estavam unidos pela sua doença, pela sua enfermidade. Todos eles um dia notaram que em seus corpos havia uma mancha, apareceu uma mancha, e junto com essa mancha chegou o temor, junto com essa mancha chegou o medo, o pavor, a angústia, porque era uma das enfermidades mais temidas dos tempos antigos, porque não havia cura. E estar com lepra naquela época significava ter que deixar sua cidade, ter que deixar sua família, ter que deixar seus sonhos, ter que deixar seus projetos. Eles podiam estar envolvidos no maior projeto da vida deles. A lepra dava um basta. Era como se você pudesse sair daqui hoje diretamente para um local de isolamento. E aqueles homens receberam essa declaração do sacerdote: sai da tua casa, sai da tua família, você não pode mais ficar perto de nós. E aqueles homens estavam condenados a viver o resto da sua vida apodrecendo. Alguns autores chamaram-os de verdadeiros lixos humanos, onde todos os dias eles iam apodrecendo diante dos seus próprios olhos. Iam viver muitos na extrema solidão e medo. E eles estavam unidos por essa terrível
enfermidade. A segunda coisa que os unia, eles estavam unidos quando Jesus apareceu. Houve uma outra semelhança, que eles se uniram na mesma fé. Todos eles, diz o texto, foram em direção ao Senhor Jesus. Todos eles acreditavam que Jesus era a pessoa certa. Todos eles acreditavam que Jesus tinha a solução para as suas vidas, e eles foram unidos neste projeto, nessa mesma fé. E eles foram. A segunda semelhança. A terceira semelhança é que eles começaram a gritar uma mesma oração. Eles se uniram num mesmo clamor, numa mesma frase, no mesmo clamor. Eles estavam distantes de Jesus, como mandava a lei. Um leproso não podia se aproximar de alguém que estava são. E eles começaram a gritar, aos gritos clamaram: Senhor Jesus, tem piedade de nós. E aquele momento de sofrimento os fizeram unir-se na mesma fé, na mesma oração, no mesmo clamor, e por fim se uniram na mesma obediência. Todos eles começaram a caminhar, como diz o texto, em obediência a Cristo, a declaração que Cristo fez naquele momento. Todos eles obedeceram, e toda obediência ela vai trazer uma consequência para nossas vidas. Se nós obedecermos à voz do Senhor, nós teremos os benefícios dessa obediência. Porém, depois que eles foram curados, que eles foram alvejados pela misericórdia de Deus, que eles creram, que eles clamaram, que eles tiveram tamanha semelhança, tiveram um drama, uma história muito semelhante, cada um deixando suas famílias, e quando Jesus apareceu, eles acreditaram, nenhum ficou incrédulo, todos eles clamaram, todos eles investiram tudo que tinha naquele momento para que Jesus fizesse algo na vida deles. Porém, depois que tudo estava bem, depois que tudo estava são, depois que o poder de Deus se manifestou na vida deles, e eles ficaram maravilhados com aquilo que havia acontecido na vida deles, eles foram terrivelmente separados. E a partir de então, as grandes semelhanças da vida deles se tornaram agora uma grande diferença. E como eu disse, numa diferença que para Jesus era isso exatamente o que fez toda a diferença. Somente um daqueles 10 homens teve a hombridade, teve uma atitude maravilhosa, nobre, porque gratidão é uma atitude nobre, não é para qualquer um, é para quem tem nobreza de alma, nobreza de coração, humildade. E somente um foi capaz de retornar, dar meia volta e chegar aos pés do Senhor Jesus e lhe agradecer. E eu fico imaginando que o texto nos diz que eles gritaram para que Jesus curasse, e somente um voltou também gritando, o texto diz em alta voz, agradecia a Deus. E eu aprendo aqui uma coisa muito importante: nós estamos gritando muito pelas bênçãos do Senhor, mas nós não estamos sendo tão ávidos no momento de agradecer a Deus por tudo que o Senhor Deus está fazendo na nossa vida. Será que nós estamos gritando tanto depois da bênção, depois que o Senhor opera nas nossas vidas? Fica essa resposta para nós mesmos. Cada um deve responder por si. Mas eu aprendo aqui algumas lições importantes nesse texto. Eu quero ser bem breve. A primeira lição importantíssima que eu aprendo com esse texto é que é provável
e eu já vou aplicando, é provável que a maioria dos cristãos, das pessoas que se relacionam com Deus, não estejam realmente sendo gratos por aquilo que Deus faz. Eu não tenho o poder de saber quem está ou quem não está. Você só pode falar por você. Eu só posso falar por mim. Nós não temos o poder de saber qual a porcentagem dos cristãos que hoje são verdadeiramente gratos por aquilo que Deus faz nas suas vidas. Mas se nós tomássemos, eu quero fazer uma pergunta aqui muito curiosa. Se nós tomássemos estes homens como parâmetro para definir os que são e os que não são, ou seja, se nós tomássemos essa porcentagem, 90% das pessoas não são gratas a Deus, e que representa 10%, ele é grato a Deus. Se nós tomássemos isso por base, eu pergunto, de que lado você estaria? De que lado eu estaria? Dos 90% ou dos 10%? Lembrando que não somente as palavras demonstram gratidão, lembrando que as nossas atitudes também demonstram, porque aqueles que são verdadeiramente gratos, eles se comportam como pessoas gratas. Há uma transformação, e não é somente de palavra, não é somente um obrigado, Senhor. Realmente existe uma atitude que acompanha as palavras daqueles que demonstram realmente ser gratos por Deus. E se fosse verdade que apenas 10% realmente são gratos, misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia de nós, porque Jesus ainda hoje estaria no céu perguntando: e aonde estão os 90% que eu abençoei, que eu trabalhei, que eu agi sobre a vida deles? E essa pergunta, ela é pessoal, eu só posso responder por mim. A segunda lição que eu aprendo nesta manhã com esse texto é que um relacionamento com Deus à distância pode até nos promover alguns benefícios, só que esses benefícios são temporários. Um relacionamento à distância, eles estavam todos distantes de Deus e clamando, eles estavam se relacionando com Deus. Porém, tudo que esse relacionamento pode produzir foi um benefício temporário, mas somente um relacionamento de proximidade é que pode produzir um benefício eterno, que é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Note que apenas aquele homem que se aproximou de Jesus, voltando até Jesus, em alta voz agradecendo e postando o seu rosto no chão, e agradecendo para que todos ouvissem que ele estava sendo grato, e em sinal de humildade ele colocou o seu rosto no chão, aos pés do Senhor, e lhe rendeu graças e louvores a Deus. Somente para esse Jesus pôde dizer: a tua fé te salvou. Não se contente com as coisas passageiras dessa vida, mas busque as coisas eternas, e é estas que o Senhor Deus tem prazer de dar, é essas que o Senhor Deus quer nos dar nesta manhã. Não adianta nós termos um relacionamento distante, aonde nós até honramos o nome de Deus, até falamos bem de Jesus, daquilo que Ele fez, até oramos por
até honram o nome de lábios, mas os seus corações estão longe de Ti. Quando Jesus cura o exterior e beneficiou a todos, ali foi uma forma de demonstrar. Naquele momento houve uma separação e cada um demonstrou aquilo que estava dentro do seu coração. E podemos constatar que a pior doença que estava manifesta na vida daqueles homens estava dentro do coração. Não estava na sua pele, mas estava dentro. Porque Jesus não quer um relacionamento por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é. Jesus quer você, quer curar o teu coração, quer que o teu coração corresponda. E é por isso que a gratidão é uma atitude e é uma disposição de reconhecimento vinda de dentro. E Jesus hoje está observando a sua vida, não pelas coisas que Ele está te dando para fora, porque essas vão passar. Jesus quer ter o prazer de te dizer: filho, se você está salvo no meu nome, você tem coisas agora eternas, você vai morar comigo. Isso é a maior bênção que o Senhor tem para nos dar. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que essas atitudes nobres, elas podem vir de pessoas de que nós muitas vezes menos esperamos. Jesus disse assim: só este homem veio para agradecer. Pode ser que Jesus estava querendo definir uma coisa muito interessante. Jesus disse: um samaritano veio, alguém que era menos provável que viesse fazer uma atitude tão nobre. Aonde estão os judeus? Aqueles sangue puro, aqueles exclusivistas, aqueles o qual foi direcionada a verdadeira palavra de Deus. Aonde estão? Só este, um estrangeiro, só este, um samaritano. Alguns estudiosos disseram que um judeu não lavava as mãos aonde um samaritano tinha, não lavava os pés aonde um samaritano havia lavado as mãos, de tal indignidade que eles eram em comparação a um judeu. E Jesus aqui está denunciando: atitudes nobres podem vir de quem você menos pensa. Sabe aquelas pessoas que você pensa assim: esse fulano aí, Deus não tem nada com ele. Fulano aí diz que tem fé, coitado. Nós desprezamos. Querido, nunca despreze a fé de ninguém. Você não sabe a intimidade que alguém tem com Deus. Muitas vezes nós subestimamos a fé das pessoas, nós subestimamos o relacionamento que uma pessoa tem com Deus. Eu não subestimo nem mesmo o novo convertido que se entrega hoje na presença do Senhor, porque Deus pode ter uma obra tão poderosa na vida dele que eu não compreendo. E eu posso aprender até mesmo com uma criança. Não subestime, os bons exemplos podem vir de qualquer pessoa, inclusive um samaritano. Aonde estão os samaritanos dessa vida? Aqueles que reconhecem a sua indignidade, mas que têm o coração genuinamente grato a Deus por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor está fazendo, e até por aquilo que Ele deixou de fazer. Porque muitas vezes nós queremos agradecer por aquilo que o Senhor nos deu, que estava de acordo com a nossa vontade, mas nós precisamos entender que Ele é Deus, que Ele tem uma vontade soberana, e quando Ele não atende, até isso é para o nosso bem. Agradeça a Deus, agradeça ao Senhor,
vi nessa semana, pastor, interessante, um grupo de jovens que foram evangelizar na rua. E eles estavam falando para alguns pedintes, algumas pessoas que moravam na rua. Eles foram falar de Cristo e foram evangelizar. Para sua surpresa, a pessoa que estava na rua acabou orando por eles, acabou orando com autoridade. E na nossa visão, quem necessitava era eles, mas só Deus sabe quem tinha mais de Deus ou não para dar. Amém? Então nós podemos ser muito surpreendidos. E em último lugar, eu aprendo nesse texto que aquele a quem um dia devemos prestar contas, ele está atento a tudo o que ele faz ou permite acontecer em nossas vidas. Jesus reparou. Eles estavam longe, mas Jesus contou quantos eram. Você sabia que Jesus sabe tudo sobre você? E que Ele está atento a tudo o que Ele está fazendo na sua vida? Ele sabe tudo, está apontado, ninguém contou para Ele, porque Ele sabe até os fios do cabelo que está na vossa cabeça. Ninguém contou para Ele. E Jesus disse: não foram 10 em que eu trabalhei, em que eu investi. Queridos, tudo aquilo que o Senhor nos dá, um dia nós vamos prestar contas. Parábola dos talentos. A família linda que você tem, cuide bem dela. Você vai prestar conta diante de Deus de como foi sua vida paternal, sua vida maternal, sua vida como um administrador dos recursos que Deus te deu. E o que o Senhor Deus quer é que a atitude do teu coração seja de gratidão, seja de louvores. Paulo disse aos Tessalonicenses: em tudo dai graças. Está tudo ruim, pastor? Dê graças a Deus. Se Deus está contigo, você ainda tem tudo. Se você perder Deus, você não tem mais nada. Ainda que você tenha muito das coisas passageiras dessa vida. E eu olho para o Salmo 103, quero terminar com ele. Eu acho que foi mais ou menos isso o que aquele leproso disse para Jesus, agradecendo a Deus. Talvez ele conhecia esse salmo, e eu me permito crer que os dizeres dele era mais ou menos o que diz no Salmo 103. Davi diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Seja agradecido ao Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. O Senhor vem buscar um povo que reconhece quem Ele é, que reconhece quem nós somos em Cristo Jesus. O Senhor vem buscar uma igreja que ela tem um coração grato, de um povo que se relaciona com proximidade e com intimidade.
não vem buscar um povo que quer se relacionar apenas por interesse, mas que os seus corações são manchados pela pior enfermidade, que é a ingratidão. Deus não tem compromisso com os ingratos. Nesta manhã nós estamos num culto de Santa Ceia, aonde nós também viemos relembrar a morte, o sacrifício e tudo aquilo que Ele fez por nós. Se Jesus não fizesse mais nada na nossa vida, não nos desse mais nada, Ele já tinha feito tudo. Ele já tinha feito tudo. Talvez você está reclamando: a minha vida é assim, minha vida é assada. Você está vivo? É Ele que está te promovendo a vida. Deus quer um relacionamento tão próximo conosco, que Ele quebrou aquilo que nos separava, a mancha. E agora falta você se aproximar através da gratidão. O Senhor quer um relacionamento tão próximo que Ele nos deu o maior bem que Ele tinha, o seu Espírito Santo, não para ficar do nosso lado, mas para ficar dentro de nós. Eu quero que você levante a sua mão em agradecimento a Deus. Se você tiver que pedir perdão a Deus, peça. Quantas vezes Ele trabalhou, Ele manifestou, Ele nos deu livramentos, Ele nos fez tantas coisas maravilhosas, e nós muitas vezes só sabemos reclamar, chorar por aquilo que não aconteceu, e esquecemos de agradecer por aquilo que está acontecendo. Aleluia! Ele morreu em teu lugar. Que você possa dizer: próximo-me